Olá, nós já vimos o conceito de tributo, já vimos o que a gente precisa para uma classificação. Então, bora lá classificar. Eu vou apresentar ao longo desses próximos vídeos algumas classificações que a doutrina faz dos tributos. A primeira a gente poderia chamar de classificação intrínseca ou classificação tripartite. Essa classificação é talvez a mais clássica, né? Ou pelo menos uma das mais conhecidas. Ela foi capitaneada pelo Geraldo Ataliba, já falecido, e outros autores como Paulo de Baixo Carvalho e Roca Rasa seguem essa classificação. Ela adota critérios intrínsecos. Essa ideia de critério intrínseco e critério extrínseco, o Paulo de Barros adota no momento em que ele define a regra matriz. Para vocês entenderem o que é a regra matriz de forma simples, a gente vai estudar isso com mais calma futuramente. O Paulo de Baixo Carvalho diz que todos os tributos têm algumas características básicas que vão formar a norma jurídica tributária. E a isso ele chama de regra matriz. Então, a norma jurídica tributária tem elementos essenciais, por exemplo, sujeito ativo, sujeito passivo, base de cálculo, alíquota. Essa classificação de Geraldo Ataliba, que foi um dos que começaram a trabalhar a ideia da regra matriz, adota critérios que estão dentro desta norma. Vocês vão notar que ele não adota o critério da destinação, porque a destinação teria uma outra norma de caráter financeiro, em princípio, que determina a destinação. Então a gente poderia dizer que isso seria um critério extrínseco. Claro que essa questão de critério intrínseco e critério extrínseco, considerando que está dentro da norma e que está fora da norma, é um tanto quanto problemática quando a gente entende que a norma, mesmo usando a estrutura lógica dela, ela é fruto de interpretação. Isso significa, nada impede que alguém que diz que elemento X não está dentro da norma, pertence a uma terceira norma, por exemplo, destinação. A destinação não está presente nas normas que instituem tributos. Ora, se um outro autor interpretar de outro jeito, vai dizer não. Nas minhas normas tributárias que instituem tributos, a destinação está lá presente. Mas isso é uma questão de menor importância aqui. O importante é compreender os critérios de classificação de Geraldo Ataliba. Ele adota dois critérios. Primeiramente, o critério da vinculação. Ele olha para o antecedente da norma, ele olha para o fato gerador e diz: eu consigo identificar que há certos tributos que se tornam obrigatórios porque o particular fez uma determinada ação. Aí ele fala que são não vinculados a uma atividade estatal. Aí nota também que há um outro conjunto de tributos que dentro do fato gerador descrito, ou seja, dentro do fato gerador que está presente no antecedente da norma, que vai gerar a obrigação de pagar o tributo, há uma ação estatal, ou seja, é uma hipótese vinculada a uma atividade estatal. No primeiro caso, nós temos os impostos, que são não vinculados a uma atividade estatal, ou seja, a ação descrita é inteiramente privada. No outro grupo, nós temos taxas e contribuições de melhorias, que são tributos vinculados a uma atividade estatal, ou seja, eu tenho uma ação do Estado para compor o fato gerador. Claro que é o particular que vai usar o serviço público, por exemplo, mas o particular ele faz algo relacionado a uma atividade estatal. E aí isso Geraldo Ataliba usou para diferenciar, e claramente o legislador ele buscava essa diferença. Lembrando que Geraldo Ataliba começou a trabalhar essa noção antes da Constituição e depois levou adiante. É curioso notar no seu livro do Hipótese de Incidência Tributária que ele tem um ponto ali de focar muito nessas três classes, que eram aquelas do artigo 5º do CPN, e depois ele pega a questão da contribuição e tenta encaixar de alguma forma nesse grupo, né? Aí vai falar que, que as contribuições não devem ser um imposto, só que com o produto, com a destinação do produto vinculado, pré-determinado.
Diante dessa classificação impostos e taxas, ele vai buscar uma segunda classificação. Qual seja? Se a atuação estatal é diretamente ou indiretamente relacionada com o particular. Percebam, ele nota que eu consigo fazer uma outra distinção na categoria das normas vinculadas. As categorias das normas dos tributos não vinculados só tem uma classe, impostos. Nos tributos vinculados, ele nota o seguinte: há um conjunto de atividades estatais que se relacionam diretamente com o contribuinte. Normalmente, a gente pode pensar nos serviços públicos. Esse tipo de ação estatal diretamente relacionada ao contribuinte é cobrada taxa. Então, todas as ações estatais que são diretamente relacionadas ao contribuinte, imediatas à relação, cobra-se taxa. Você paga uma taxa de luz, paga uma taxa judiciária. Você tem um serviço direto para você. Já a contribuição de melhoria, há uma ação estatal, uma obra pública, e aí, por conta de um incremento imobiliário decorrendo dessa obra pública, você vai pagar o tributo. Tá? Então, há uma ação estatal que vai gerar um crescimento no valor do seu imóvel por conta dessa obra pública, e por conta disso você vai pagar, ou seja, é indiretamente relacionado a uma atividade estatal. Não é de forma imediata. Ok? No próximo encontro nós vamos ver outras classificações. Até lá!